81,2% dos candidatos foram reprovados na prova objetiva e dissertativa de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que aconteceu no dia 16 de fevereiro agora de 2025. Esses são dados oficiais que foram publicados no Diário Oficial de São Paulo. E antes de falar sobre o alto índice de reprovação, que é algo recorrente, vem acontecendo já com uma certa frequência, até quando isso vai acontecer? Como mudar isso? De quem é a culpa? Faz o seguinte, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda vez que tiver vídeo novo você será avisado ou avisada. Aqui na descrição tem um link do meu Instagram que está aparecendo aqui na tela. Diariamente eu trago informações e atualizações sobre os novos editais, preparação e como conquistar o seu hábito e principalmente como não fazer parte desse alto índice de reprovados. Eu até peço que você comente aqui qual foi o seu resultado de hoje, qual é a sua classificação. E eu quero que você entenda, pequeno gafanhoto, que a prova de setembro de 2024 não foi diferente. Dos candidatos que realizaram a prova, 75% foram reprovados. E agora, neste edital, o edital 3/321/24, o qual a prova objetiva e dissertativa foi realizada no dia 16 de fevereiro, dos candidatos que realizaram a prova, apenas 18,8% dos candidatos foram aprovados. De fato, o que está acontecendo com o concurso? De quem é a culpa? E eu sei que talvez você possa falar, mas ninguém quer ser polícia. Será realmente que ninguém quer ser polícia? Vamos aos fatos. Ao todo, 47.338 candidatos realizaram a inscrição para a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Será que esses 47 mil candidatos simplesmente foram lá e fizeram a inscrição, pagaram R$ 85 porque estava sobrando? Ou será que eles pagaram a inscrição porque tem um sonho, um objetivo em ser policial? E desses 47 mil candidatos, 32.390 em um domingo à tarde, sendo mais específico, dia 16 de fevereiro de 2025, saíram de suas casas para a realização de uma prova objetiva e dissertativa, com uma caneta e um sonho, ser policial. Ou será que eles não tinham o que fazer, não tinham uma série para assistir e falaram, vou lá fazer a prova? Bom, é lógico que esses candidatos foram realizar o sonho deles. E bom, desses 32.390, 26.297 foram reprovados. Pois não adianta apenas ter um sonho, apenas querer, se não tiver ações e atitudes compatíveis com o seu objetivo. Se você não definir quais são as suas prioridades, apenas 6.093 candidatos foram habilitados para serem convocados para a etapa seguinte, que é o teste de aptidão física. E esse é aquele momento que muitos ficam de boca aberta. A polícia, por edital, previa a convocação de 12 mil candidatos para a etapa seguinte, que é o teste de aptidão física deste certame. Ela conseguiu apenas metade. Ficou claro para você que, sim, existem pessoas que almejam, que têm um objetivo em ser policial? Sendo mais específico, 32.390 pessoas, entre elas aí homens e mulheres, que saíram em um domingo, repito, com uma caneta e um sonho de vestir o cinza bandeirante. Mas de fato, o que está acontecendo então com esse certame? O que está acontecendo não é somente com um único edital, pois isso acontece com os demais. E não é também apenas em uma etapa. Eu sei que talvez você possa falar, mas desanima, porque o psicológico reprova muito. Bom, o último edital, 75% dos candidatos foram reprovados na prova objetiva e dissertativa. 57% dos candidatos foram reprovados no teste de aptidão física. Sim, o TAF, aquele o qual você tem o gabarito, você sabe o que será cobrado. E a tão temida etapa, o exame psicológico, reprovou 55% dos candidatos. Concordo com você.
Comparando com outras instituições policiais pelo Brasil, a PM de São Paulo é a que mais reprova no exame psicológico. Mas o nosso foco aqui não é o psicológico, e sim a prova objetiva e dissertativa. E pequeno gafanhoto, o que está acontecendo com o concurso da polícia é a tal da mentalidade do mínimo. O mínimo é bom, o mínimo é o suficiente. Não precisa estudar certas disciplinas, pode zerar em outras. Isso é atrativo para aquela pessoa que, embora tenha um sonho em ser policial, tem também a sua vida pessoal. Muitos são pais, mães, trabalham, têm filhos, têm que lidar com os problemas do dia a dia, mas a preparação para o concurso. Muitos têm dificuldade, pois não tiveram, assim como eu, uma boa base de ensino, tiveram uma vida sofrida. E começar a retomar os estudos não é algo fácil, não é simplesmente sentar a bunda e estudar. Se você não tiver estratégia, se você não tiver um direcionamento, se você não tiver um conteúdo adequado, isso vai acabar dificultando ainda mais a sua preparação. Então, diante de toda essa realidade do brasileiro, nós acabamos encontrando o caminho mais fácil. O mínimo de esforço é bom. Fórmulas mágicas, não precisa disso, não precisa daquilo. E o candidato, de fato, ele está tão desesperado em ser aprovado, ele quer ser aprovado, como eu também fiquei e passei por isso, que ele acaba ignorando. Ele acaba, muitas vezes, negligenciando a preparação. Pois ele viu que o último edital, os últimos editais, se é que eu posso falar nota de corte, foi de 50. Mas reforço, muitos candidatos não estão conseguindo nem os 50 pontos. E essa é uma realidade que foi publicada hoje em Diário Oficial. Ou será que a culpa é minha? Eu sou o culpado, pois sou o único que vem aqui e fala o que você precisa escutar, não o que você quer. E sempre falo, foque no que depende de você. A banca, pouco importa qual é a banca, pois nem eu e nem você temos o poder de decidir qual será a banca, se vai ser FGV, se vai ser VUNESP ou outra banca. Mas você tem o poder de decidir quais ações você vai tomar diariamente, quais são as suas prioridades e se essas ações e prioridades estão linkadas com a sua aprovação no concurso, com algo que vai mudar a sua vida. Será que eu sou errado porque eu falo palavrão? Porque eu xingo? Porque eu grito? Eu não xingo o candidato. E sim a postura que ele tem. Pois foi ele que falou, isso vai mudar a minha vida. E eu já passei pela jornada. E de fato, aprovado, mudou muita coisa na minha vida. E aí? Será que eu sou errado por não falar o que muitos querem escutar? E não falar isso acaba magoando? O caminho fácil é tranquilo, não precisa muito, é só fazer o básico. Poderia falar isso para vender curso, eu poderia falar, pois eu sei que muitos querem escutar isso, mas eu não falo. Não vou me vender por isso. E a pergunta que fica é, será mesmo que a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo é tão fácil quanto parece? Ao ponto de que é só 50 pontos. Concordo, 50 pontos, mas muitos não estão conseguindo esses 50 pontos. Está comprovado, foi publicado hoje em Diário Oficial. 81,8% dos candidatos foram reprovados, não conseguiram. A polícia, mais um edital, não consegue o número de candidatos previstos para prosseguirem na etapa seguinte, que é o teste de aptidão física. Será que é fácil? Será que é tão fácil a ponto do próprio candidato negligenciar a sua preparação, negligenciar a sua base de ensino, o seu passado, a sua realidade, o seu cronograma, o seu dia a dia, buscando fórmulas mágicas? Aquela fórmula que faz com que você seja aprovado com o mínimo de esforço, pois o nosso cérebro, sim, ele sempre será favorável a isso, ele sempre será favorável a fazer o mínimo de esforço. Entre estudar e assistir uma série, o meu cérebro vai querer o quê? Ficar no sofá assistindo uma série.
E hoje a internet, da mesma forma que ajuda, ela prejudica, pois ela traz muitas informações rasas, que embora sejam rasas, acabam satisfazendo o ego do candidato, completando ele, pois ele está escutando o que ele quer. Não precisa muito, faça o mínimo é bom, não precisa estudar isso, pode zerar aquilo. E ele se sente confortável, pois muitas vezes é o que a gente quer, escutar essas coisas, que é fácil, que é tranquilo. E o candidato acaba sentindo a pancada quando é publicado o resultado e ele vê que tudo que ele fez, mesmo sendo pouco, não valeu de nada. Que essa mentalidade não é o suficiente para que ele conquiste a aprovação e mude de vida. Tá, então a culpa não é do candidato. De quem é a culpa? A culpa talvez seja da polícia? Talvez seja da banca? Me responde aí. De quem é a culpa? E você, que não foi dessa vez, faça uma reflexão. Se pergunte, até quando? Até quando você vai deixar que informações e influências rasas atrapalhem você de realizar o seu sonho e de mudar a sua vida? Eu sou Eric Biagi, vejo na próxima.